chamo de corrupção underground, aquela corrupção difícil de ser percebida, de ser olhada, de ser vista. Eu cito um exemplo que há muitos anos, há realmente muitos anos, cerca de 35 anos por aí, eu fazia uma viagem para o interior de Goiás, onde morava a minha mãe, e tinha um trecho da estrada, um longo trecho, e algo como 200 quilômetros, em que o asfalto era uma perfeição. Ao longo de 20 anos eu percebi aquele asfalto perfeito, sem rachaduras, sem buraco, sem nada. Veja bem, alguém fez aquele asfalto num período certamente em que não havia corrupção. Depois que se deteriorou com o tempo, acabou deteriorando com o tempo, isso infelizmente acontece, mesmo com asfalto fantástico, começaram a produzir, algumas empresas foram lá fazer, remanejar, né, retirar e fazer os asfaltos. Esses não passavam de 2 anos, sem uma necessidade de manutenção contínua. Logo estavam esburacados, qualquer chuva destruía tudo aquilo. Alguns trechos, por incrível que pareça, as empresas contratadas nem faziam nada. Elas simplesmente faziam a marcação, né, daquelas linhas, né, das linhas amarelas, e das linhas ali, laterais, do centro, né, simplesmente fazia isso e dava como uma obra concluída. Certamente os órgãos que faziam a fiscalização ou não enxergavam, ou não olhavam, ou eram partícipe, né, partícipe de uma corrupção, porque simplesmente deixavam. Então, eu vi um asfalto de 20 anos, perfeito, depois transformado em asfaltos que a cada 2 anos precisava de reforma. Aí eu pergunto onde estavam os órgãos fiscalizadores, ou o DERGO, não sei, muitas vezes a estrada era do Estado de Goiás, outras DENIT. Né? Isso eu chamo de corrupção underground, aquela corrupção difícil de ser percebida. Né? É difícil de você enxergar esse tipo de corrupção. Por curto tempo, também, uma outra que eu diria, uma corrupção underground, por pouco tempo, acho que 6 meses por aí, eu trabalhei na Petrobras, também nos idos aí de, sei lá, que já vão 30 anos, por aí. E as brocas de diamante, quando eu olhava, quando eu estava ali no interior da Bahia, as brocas de diamante, elas desciam, né, até 1 quilômetro, né, para poder escavar rochas duríssimas, precisava de brocas de diamante. Não demorava muito, elas tinham que subir de novo. Ou seja, as brocas estragavam, eu achava estranho, falei, poxa, mas tão rápido assim? Eram substituídas por outras. Isso era um preço caríssimo para a Petrobras. Quem fazia esse tipo de perfuração não era a Petrobras em si, eram empresas terceirizada, na época chamava Schlumberger, Cambraci e por aí. Eu achava estranho que aquilo era logo saía e tal. Uma outra pessoa me dizia que aquelas brocas, na final de contas, eram usadas em outras perfurações. É uma corrupção underground. Né? Mas como isso tem muitos anos, eu também acabei desistindo de ficar ali, eu não conseguia ver tudo aquilo acontecendo e eu tinha que sair. Para mim, isso chama-se corrupção underground. Né? A prática dessa corrupção, ela depende muito dos órgãos fiscalizadores. Né? Você tem que ter órgãos que fiscalizam para ver se aquilo é. Bom, recentemente, agora, muito recente, falam de uma empresa lá no Piauí chamada Ótima, que teria recebido um contrato de 9 bilhões para fazer manutenção de estradas federais. Aí claro, o senador Marcelo Castro, né, que foi um dos primeiros a defender e a trabalhar ali para aumentar, né, as verbas que poderiam ser utilizadas pelo governo Lula. Segundo consta, foi o irmão dele, que era o proprietário dessa empresa, e que teve um contrato gigantesco com apenas 2 anos. Então, não importa que o contrato fosse de 9 bilhões. Depois acabou que o próprio DENIT veio desmentir e falou que o contrato, na verdade, era de 79,6 milhões. Ou seja, houve um erro na hora de digitação. Que erro, hein? Quem que cometeu esse erro de 79,6 para 9? Um erro. Então tá bom, houve um erro. Mas eu não me assusto que pudesse ser os 9 bilhões, desde que houvesse uma entrega de um produto
entrega do que foi contratado. Se o que foi contratado era correspondente aos 9 milhões, perfeito. Agora, tem que pensar que o órgão fiscalizador, que no caso é o DENIT, porque eram obras federais, é, são órgãos perfeitos, né? Coerentes com a entrega do produto. Se isso acontecer, seria ótimo. Mas melhor ainda que houve esse erro. Não, o contrato não foi de 9 bilhões, e sim de 79,6 milhões. Perfeito. Mas mesmo assim, é preciso de haver uma fiscalização perfeita. Eu simplesmente sugiro que esses órgãos de fiscalização sejam do exterior. Que se contrate uma empresa americana, canadense, para fazer isso aqui, porque ficar acreditando nesses órgãos nacionais é muito complicado. É uma corrupção underground que finalmente não aconteceu nesse caso.